Então você tem que... Sabe essas perguntas que a gente desenvolve aqui? Você precisa fazer essas perguntas para si mesmo. As perguntas são os medidores de como você está avançando na vida. Por quê? A gente está vivendo em um tempo que as pessoas estão sobrevivendo. As pessoas pararam de viver. Ninguém está vivendo mais. As pessoas estão sobrevivendo. Por que estão sobrevivendo? Porque estão usando mecanismos errados da vida. Tá? Então, às vezes, a questão de organização da vida, ela dá um pouco de trabalho. Mas vale a pena você se ocupar em organizar a sua vida. Às vezes você vai dizer assim, pastor, eu vou levar 2 anos para me organizar emocionalmente, espiritualmente, financeiramente, materialmente. Legal, 2 anos, mas olha só, depois que você se organizar dentro desses 2 anos, você vai colher o fruto dessa organização durante sua vida toda. Então, vale a pena a gente parar um tempo e tirar esse tempo para a gente fazer uma análise bem autocrítica. A gente precisa trazer para perto de nós pessoas que nos criticam. Eu sei que a gente está vivendo numa sociedade que tem dificuldade com as críticas. Como mudou a sociedade, né? Mas é bom você ter pessoas perto de você que são críticas, é bom você ter pessoas perto de você que são otimistas, mas também é bom você ter pessoas perto de você que são pessimistas. O que essas pessoas fazem com você? Elas são termômetros na tua vida, tá? E elas te ajudam a observar o seu comportamento, observar as coisas de uma maneira muito mais saudável e muito mais equilibrada. Para de ficar buscando essas pessoas iguais para sua vida. Gente que só fala o que você quer, gente que só, sabe, dá tapinha nas suas costas. Você precisa parar com isso, tá bom? Vamos lá então? Vamos entrar aí na ministração. Pega aí papel e caneta, tá? E vamos bater um papo sobre essa questão do espírito. Vamos fazer algumas análises, vamos tentar responder algumas perguntas. E é importante você ter um equilíbrio espiritual. Por quê? Nós que somos cristãos, tá? Nós que cremos em Deus, deixa eu usar esse termo. A gente que crê em Deus, a gente precisa partir de um princípio que toda a nossa vida, ela começa no espírito. Ela começa no espiritual. E quando você consegue equilibrar o espiritual, você vai produzir frutos para a sua alma e você vai produzir frutos para o seu corpo físico. E automaticamente, quando você chegar no seu corpo físico, você vai sair para fora e aí você vai alcançar toda a sua vida do lado de fora. Os filhos, a vida financeira. Então é muito importante a gente dar início por onde? Justamente pela nossa vida espiritual. E aí, deixa eu te falar uma coisa. Quando a gente fala de equilíbrio tem muito a ver com as respostas que você dá para as circunstâncias internas e externas da vida. Então, assim, ocorre algo dentro de você. Que tipo de resposta que você está dando para esse evento que está acontecendo dentro de você? Aconteceu algo fora de você, externo. Que tipo de resposta você está dando para esse evento? Como você elabora isso? Como você pensa sobre isso? Como você monta o quebra-cabeça dos pensamentos? Então, quando a gente fala de equilíbrio, como a gente avalia e analisa isso? De que maneira? É como você está respondendo para as circunstâncias que você está enfrentando. Tá? Então, suas reações comportamentais, elas falam muito como se encontra o seu equilíbrio emocional, o seu equilíbrio espiritual, o seu equilíbrio físico. Então, quando a gente fala do espírito, a gente precisa estar atento a algumas coisas. Deixa eu te falar uma coisa que talvez vai te assustar, tá? Deus não quer que você vá de segunda a segunda todos os dias para a igreja. Deus quer que você tenha um tempo com Ele todos os dias. Mas Deus não quer, porque você precisa entender assim, a vida do serviço é uma coisa, a vida com Deus é outra coisa. O serviço vai te mostrar o reino de Deus. Através do serviço você conhece o reino de Deus. Mas isso não significa que você está conhecendo Deus. Tá? Agora, a presença de Deus vai fazer você conhecer a Deus. Então são duas coisas distintas.
Isso é muito importante. Tem gente que se relaciona demais com o serviço do reino e acha que o fato de se relacionar com o serviço do reino, de frequentar uma igreja todos os dias, ela pensa que isso faz com que ela conheça Deus. Não, você vai conhecer muito a respeito do reino. Só que é a presença de Deus que vai fazer com que você conheça o rei. Tá? Então, quando a gente fala de uma vida espiritual equilibrada e saudável, a gente precisa tomar cuidado. Por quê? Eu não posso ser formal demais no que diz respeito a uma vida espiritual. Sabe aquele formalismo rigoroso? Ah, isso não pode tocar nisso, não pode falar naquilo. Aquela coisa metódica, regrada, sabe? Tudo muito dentro. Não dá. Sabe por quê? Porque senão você vira um robô. E se Deus te quisesse como robô, Ele não teria te feito humano. Ele teria feito você um anjo. Você está entendendo? Então, não dá para ser formal demais. Não dá para viver dentro desse formalismo, sabe? Cheio desses não me toque. Outra coisa também, não dá para ser fanático, não é? Porque existem pessoas que são fanáticas, que acham que Deus quer que você mate sua casa, que você mate sua família, que você mate seus projetos, que você destrua tudo à sua volta só para ficar com Ele. Não, Deus não quer isso. É só a gente olhar para o princípio. E qual é o princípio? É o Jardim do Éden. O que Deus fazia no Jardim do Éden? Ele descia, dá-se a entender no texto, que ele vinha uma vez por dia, já no final do dia, quando estava entrando a noite, para fazer uma visita para o Adão e para a Eva. E aí você entende o quê? Que o Adão e a Eva, eles tinham os afazeres domésticos, o trabalho, a responsabilidade, um tempo somente os dois juntos, e aí quando chegava no final do dia, Deus vinha fazer uma visita para eles, periódica. O texto dá a entender isso. Então eu acho que quando a gente fala de uma vida espiritual saudável, a gente está falando disso. Você não deve. Se você quer ter uma vida espiritual equilibrada, você não deve passar um dia sem ter contato com Deus. Não com o serviço divino, com Deus. Tá? E como é esse contato? De que maneira é esse contato? O apóstolo Paulo, ele vai escrever em Efésios capítulo 5, do versículo 18 ao 21, um texto que eu gosto muito de usar para falar a respeito do Espírito Santo. Né? Ele fala assim, ó, capítulo 5 de Efésios, versículo 18 ao 21. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, e em hinos, e em cânticos espirituais. Então, assim, a minha relação com o Espírito Santo não está apenas pautada no tempo de oração que eu faço. Tá? Preste atenção que um dos primeiros princípios para ser uma pessoa que tem esse Espírito, e por que você tem que ser cheio do Espírito Santo? Porque o Espírito Santo é que vai gerar o equilíbrio em você. Qual é o primeiro princípio? Paulo vai dizer assim, enchei-vos do Espírito, falando com Deus o tempo todo, a maneira que você fala com Deus. Não, não é essa maneira. Olha o que o Paulo fala, falando entre vós. Então Paulo está dizendo assim, você quer ser cheio do Espírito Santo, você precisa ter uma maneira de falar com o próximo, de falar com o irmão, de falar com a sua família, de falar com os seus filhos. A maneira como você se comunica com os outros determina o quanto do Espírito Santo você carrega. Está na Bíblia. Porque tem pessoas que acham que ser cheio de Espírito Santo é apenas falar com Deus. E posso te falar uma coisa? Com Deus, cara, você não precisa ter formalidade para falar com Ele. Porque antes de você falar, Deus já sabe o que você vai falar. Agora, os outros, eles não sabem o que você carrega dentro de você. Então você precisa tomar cuidado em como você fala, como você trata. Então Paulo está dizendo, quando vocês falarem entre vós, falem com salmos, com hinos, com cânticos espirituais. Paulo está dando uma diretriz a respeito da nossa fala com o próximo. E aí ele vem falando em seguida, cantando e salmodiando ao Senhor em vosso coração. O que Paulo está dizendo? Aquilo que você comunica com seus lábios, você também precisa carregar dentro do seu coração. Sabe para o que isso aponta? Isso aponta para a verdade da alma. Você quer ser uma pessoa cheia de Deus?
Você precisa ser verdadeiro. Você precisa ser verdadeira. Você tem que parar de tirar as máscaras religiosas. Ah, então você vai dizer assim, então pastor, eu vou ser o que eu sou na frente de todo mundo. Não, você não tem que ser o que você é na frente de todo mundo. Você tem que buscar essa transformação. Não de fora para dentro, mas é de dentro para fora. As coisas primeiro precisam ser mostradas para Deus. Vou dizer de novo. As pessoas têm muito a preocupação de mostrar as coisas para os outros. Mas você primeiro precisa mostrar para Deus. E qual é o lugar onde somente Deus vê? Dentro de você. Então por onde começa essa mudança? Começa dentro de mim. Antes de eu ficar eufórico e querer mostrar para as pessoas que eu me tornei um cristão, primeiro eu faço isso dentro de mim. E ao fazer dentro de mim, isso vai resplandecer. Paulo continua dizendo, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Gratidão, cara. Gratidão é a chave, sabe, que abre as nossas portas internas, e o Espírito Santo, ele adora se relacionar com gente grata. Gente que, independente da circunstância, tem um coração grato. E gratidão não está apenas nos lábios. Gratidão também está no serviço. Gratidão está na sua entrega. Gratidão está naquilo que você faz pelo próximo, por aquilo que você faz pela comunidade, por aquilo que você faz para Deus. Gratidão tem tudo a ver com isso. Não é apenas dizer assim, eu sou grato. Não, você precisa se mover dentro de um aspecto de gratidão. Quantas pessoas você abençoou esse mês? Quantas pessoas você estendeu esse mês? Quantas pessoas você se tornou um facilitador na vida das pessoas nesse tempo de pandemia? E fazer isso sem esperar nada em troca. Um coração grato, ele se move dentro disso. E aí Paulo ele continua dizendo, para encerrar esse momento, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Paulo está falando de respeito. A grosso modo, dentro da nossa linguagem, Paulo está falando de respeito. Precisa haver respeito. Por quê? O Espírito Santo ele é tão respeitador, cara. O Espírito Santo, ele é tão respeitador. Eu não consigo ver uma pessoa cheia de Deus que não respeita a gente, que não respeita a dor do outro, que não respeita o momento do outro, que não respeita o espaço do outro, que não respeita os ouvidos do outro, que não respeita o sentimento dos outros, que não respeita, sabe, também no aspecto do lar, que não respeita o marido, que não respeita a esposa, que não respeita o pai, que não respeita os filhos. Você sabia que você precisa respeitar os seus filhos? O fato de você ser pai não significa que você se tornou um tutor autoritário. Você precisa também derramar vida na vida dos seus filhos através do respeito. Isso é de suma importância. Então não dá para eu olhar para uma pessoa que se diz cheia do Espírito Santo e é uma pessoa carrancuda, é uma pessoa, sabe, brusca, uma pessoa bruta, uma pessoa que trata as pessoas de qualquer maneira. Então perceba que essa vida de equilíbrio dentro do Espírito, ela está relacionada ao seu tempo de oração? Sim. Está relacionada ao seu tempo com a leitura da palavra? Sim, mas ela também está muito mais relacionada à prática de tudo isso. Não adianta você entrar dentro do seu quarto, passar quase 1 hora orando, e quando você sair de dentro do seu quarto, as pessoas não conseguirem enxergar Deus em você. As pessoas precisam enxergar Deus na tua vida. Então, pode falar em línguas, pode. Eu não estou dizendo que é errado falar em línguas e profetizar, são dons do Espírito. Agora, eu preciso olhar a raiz, qual é o Espírito que está por trás de tudo isso? Deixa eu falar só mais uma coisa. O apóstolo Paulo vai escrever em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. O espírito, tá, que nos foi dado através de Deus, Paulo vai dar 3 características poderosas para esse espírito. E olha só que 2 extremos maravilhosos. São 2 extremos, tá? Porque quando o Espírito vem a nós, esse Espírito que nos foi dado,
Ele vem para nos transformar ou nos formar em alguma coisa. Ele quer nos fazer parecido com Jesus. E aí tem 3 coisas, olha só. Poder. Porque o poder estimula. O poder te dá força. Força para lutar e força para resistir também. Força para caminhar e força para ter paciência com os mais fracos. Mas Deus não te dá apenas poder. Deus te dá amor. Por quê? O amor, ele restringe. Ele não despreza o fraco. O amor é paciente, o amor é bondoso. Então você percebe que existem 2 extremos dentro desse espírito que Deus te deu. É o extremo da força, do poder e da autoridade, e é o outro extremo, do amor, da bondade, da benignidade, da mansidão. E aí, por fim, esse espírito tem algo que te modera. É a autodisciplina. E a autodisciplina faz o quê? Você equilibrar poder e amor. Fantástico isso, né? Uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Ela é forte, ela é corajosa, ela é batalhadora, mas ela não despreza a fraqueza dos outros e nem suas próprias fraquezas. Ela tem domínio próprio, ela tem autodisciplina, ela tem autocontrole. Vamos orar? Senhor, queremos te agradecer por esse tempo. Que tempo precioso juntamente com seus filhos e suas filhas, Senhor. Tu sabes, ó Deus, que o nosso desejo é agradar o teu coração e crescermos a partir da palavra, através da palavra, que a palavra possa nos conduzir e que ela não fique apenas, Senhor, nos nossos ouvidos, mas que ela desça ao nosso coração. Eu quero abençoar todos que nos ouvem nesse momento, seja em casa, seja no carro, seja ao vivo, seja no podcast, seja dentro da nação, fora da nação. Onde estiver essa pessoa que ora comigo nesse momento, eu quero abençoar essa vida através da Tua palavra, Senhor. Nós já estamos, ó Pai, nas regiões celestiais, Senhor. Nós já fomos abençoados nas regiões celestiais, ó Deus. E eu quero liberar essa palavra sobre a vida desse filho e dessa filha, em nome de Jesus. Amém. Amém? Ó, te abençoa essa palavra? Seja sincero. Te abençoou? Então, compartilha essa palavra aí com um monte de gente, seja no Facebook, seja nas plataformas de podcast, seja no YouTube. Tá? Se você ainda não se inscreveu lá no nosso canal do YouTube, se inscreve lá. Mas compartilha mesmo, marca as pessoas, se te abençoou. E olha só, amanhã nós vamos falar sobre equilíbrio emocional, tá bom? Estamos preparando algo aí poderoso para te ajudar nesses dias difíceis, tá? Então eu te espero amanhã. Vamos falar sobre equilíbrio emocional de uma forma psicológica e de uma forma teológica. E eu espero ser um canal de bênção para a tua vida no dia de amanhã, nessa mesma plataforma, nesse mesmo horário. Eu tenho certeza que Deus vai fazer coisas sobrenaturais conosco essa semana. Beijo no coração, não esquece de compartilhar e até amanhã.